Hoje vamos falar de instalação do Windows, tema muito bacana, super importante. Como pessoas de tecnologia, a gente vai fazer muito isso ao longo da nossa carreira. Cadê aqui o material? Aqui, o Windows. Muito bem, estão conseguindo enxergar aí já a tela, certo? Sim, Então, legal. sim. Instalação do Windows. Vamos dizer, tem o antes, né, o que a gente precisa fazer antes, o que a gente faz durante, o que a gente faz depois dessa instalação do Windows. Vou explicar alguns pontos aqui para vocês, né, mais gerais. Depois eu vou liberar um vídeo lá no Canvas, liberar um vídeo na plataforma e depois eu vou colocar mais um fórum de discussão. Antes de instalar o Windows, a gente precisa preparar as coisas. O mais famoso que a gente precisa ter é um CD do Windows. Que, vamos dizer, muitas pessoas ainda usam o CD, né, que é salvar o Windows em um CD e aí quando precisa instalar, você bota o CD lá no computador e instala a partir dele. É melhor, já dá para colocar em pendrive isso, você consegue atualizar a versão do Windows. Já vai cair daqui a pouco, hein? A gente entra de novo. Então, já é recomendado que você use pendrive, tá bom? Que mais, ó? Ah lá, você pode baixar o Windows 10, que é o mais utilizado, do site da Microsoft. Muitos têm essa dúvida também. Ah, mas eu preciso comprar um CD lá na banquinha, né, de CDs, na rua. Não, você consegue baixar o Windows do próprio site da Microsoft. Aí geralmente o pessoal pergunta, ué, mas é de graça? Para baixar o Windows é de graça. Agora, para você ativar ele, aí é outra história, né? Precisa ter a chave dele, enfim, precisa ter pago. Ou, como dizem aí, tem muitas gambiarras que o pessoal faz para poder não pagar, mas não é recomendado, né? Inclusive porque muitas dessas. Era o Windows 8, só que ele continuou. Isso, o Windows 10 é o mais atualizado, é o mais recente, é mais seguro, né? É sempre bom ficar com a última versão. O 8 é bom também, o Windows 7 é legal, mas vamos dizer assim, é, o nosso foco maior é o Windows 10 mesmo. Então, se essas gambiarras que o pessoal faz para não pagar o Windows, né, para ativar lá sem pagar, muitas vezes isso é perigoso, tá? Ah, tem que usar, é só usar um programinha, é só usar um código lá que a gente não sabe o que, que é. Muito cuidado, pessoal, tá? Que faz isso, pode estragar o computador, pode roubar seus dados. Se é um computador que alguém acessa banco, que alguém guardou alguma coisa, alguma senha, alguma coisa importante, isso pode ser exposto aí. Olha o perigo, né? Então, quando você compra um computador novo, ele já vem com Windows, né? Então você só permanece com ele. Dá para comprar também, tem vários sites, né, parceiros da Microsoft que dá para comprar uma versão mais simples. Então, recomendado é que você pague pelo produto. Muito bem, então já falei, ó, não é só com CD, dá para ser pendrive também, a gente salva isso no pendrive, tem várias formas, tá? A própria Microsoft já ensina isso também, mas tem outras formas. Beleza, coloquei ou no CD ou no pendrive, agora a gente tem que pensar em algumas opções de instalação. A configuração padrão, ó, que é essa primeira que está sendo falada, aplica as configurações mais comuns. É aquilo que a gente está acostumado, sabe? Vai instalar alguma coisa, é o next, next, lá tal, a gente nem lê direito, né? Finish, finalizar e pronto. Que é o nosso preferido aí entre a maioria das pessoas, né? Só quem conhece um pouco mais, que quer fazer alguma mudança mais drástica, né? Hoje eu vejo que nem na minha máquina eu instalo o padrão e depois mexo em alguma coisa com o Windows instalado. Eu não fico mexendo ali durante a instalação. Também tem opções, ó, vocês devem ter ouvido falar, aqui no tópico 2, sobre restauração e recuperação de sistema. Então, às vezes, seu computador deu algum problema, você pode colocar um CD do Windows lá, ou um pendrive do Windows, para que ele restaure o Windows sozinho, sem ter que formatar o computador, ou seja, sem ter que apagar tudo. Isso às vezes é muito útil. Se você tem um computador onde já tem muita coisa importante,
vamos dizer, é um computador, se você trabalha, né, numa empresa, você cuida da parte de TI, né, e é um computador de uma pessoa lá, do diretor, do coordenador, você só precisa fazer um ajuste, não é para formatar, para zerar o computador, né, ele precisa continuar usando. Aí dá para fazer essa opção de restauração, recuperação, tem vários detalhes aí. Agora, galera, em geral, o que eu recomendo? Que eu já fiz muito, né, com clientes, com pessoas dentro da empresa, com a minha máquina eu faço. O computador tá meio estranho, tá fazendo as coisas esquisitas, tal, formata, tá? Geralmente é a melhor opção, porque às vezes pega um vírus, a gente entrou em algum site, sabe, clicou em algum link, baixou um arquivo, isso acontece. Né? Navegar na internet é perigoso. Né? Eu costumo dizer assim, se a gente quer segurança total, é só ficar fora da internet. Né? Professor, Diga. tipo, se ele baixar baixou alguma coisa que mudou. A gente instala, desinstala coisas. Aí a gente testa um aplicativo, instala. Aí ele instala um monte de bobeira junto, sabe aquela coisa? Extensão do navegador, instala uns outros programas que ficam iniciando junto com Windows. Não que assim, desinstalei um programa, já vou formatar. Não, mas com o tempo, vamos dizer assim, depois de uns 6 meses, a gente já instalou, desinstalou, salvou coisas, sabe? De 6 em 6 meses eu diria que vale a pena formatar. Né? Principalmente se essa pessoa que usa o computador não for uma pessoa muito experiente em informática. Tá? O que eu quero dizer? Por exemplo, o seu computador, você já está aprendendo sobre informática, você já é uma pessoa mais curiosa, vocês, né, eu quero dizer. É isso que eu quero que vocês sejam, mais curiosos com o computador. Vocês vão querer mexer, vão querer consertar. Eu faço isso com o meu, ele está estranho, eu conserto. Mas às vezes, pensa comigo, ó, que nem às vezes eu entro no computador da minha mãe para ajudar ela. Né, aqui à distância, né, estamos à distância, né, ela não mora junto comigo, eu entro lá no computador dela. E aí eu vejo que tem várias coisas esquisitas instaladas. Não sei se vocês já ajudaram alguém e já passaram por isso. Aí eu olho assim e falo, mãe, mas o que é isso aqui que você instalou aqui? Ela, não, eu não instalei isso não. Eu falo, mas tá aqui? Não sei, não sei. Então assim, às vezes as pessoas menos experientes clicam nas coisas e não vê, instala. Queria instalar um programa, mas esse programa, sem você perceber, instalou outros. E isso vai prejudicando o computador. Então ele vai iniciando várias coisas junto com o Windows, aí quando você liga o computador demora para abrir. Você fala, mas minha máquina é boa. Como é que a gente trabalha dentro das empresas, galera? Dentro das empresas, a gente precisa que o computador funcione 100% do tempo. O computador não pode parar. Vamos dizer, tá lá a recepcionista de um prédio. Ela está cadastrando as pessoas lá para entrarem no prédio, né? Precisa receber o nome, o RG da pessoa. E aí o computador precisa funcionar. Né? Senão a fila para as pessoas entrarem está enorme, que enquanto ela não colocar a pessoa no sistema, não pode entrar, vamos dizer assim. Então esse computador não pode parar de funcionar. Aí se a gente deixar a pessoa como administrador, que eu vou falar disso daqui a pouco, a gente falou um pouquinho lá também, o administrador é aquele que consegue mexer tudo lá, né, no computador. Se a gente deixar a pessoa como administrador, ela vai conseguir instalar programas, baixar música, fazer tudo quanto é coisa. Né? E não é essa a ideia, a pessoa está lá só para trabalhar, por exemplo. Então a gente instala o Windows, coloca essa pessoa com um usuário padrão, vamos dizer assim, que é um usuário limitado. Então ela só vai usar aquilo para o trabalho e a chance daquele computador dar problema é muito menor. Ok? Então como é que funciona as empresas? É assim, você de TI fornece o computador para a pessoa e ela tem vamos dizer, uma autonomia limitada. E isso vai ajudar com que o computador não pegue vírus e etc. Assim que a gente consegue controlar o computador, percebem? Porque se a gente deixar cada um instalando o que quer, né? Aí um baixa um aplicativo de baixar música, o outro baixa um torrent lá, o outro baixa não sei o que. Concordam que vai dar muito problema esse computador?
E esse é o cenário do nosso computador de casa, que a gente fica instalando um monte de coisa, né? É normal. Por isso que de vez em quando é bom formatar. Mas assim, tem gente que insiste em não formatar, né? Tudo bem, essa é uma escolha. Só que é o seguinte, entrou um vírus. Tem 1000 tipos de vírus, galera. Tem o vírus que apaga os seus arquivos, tem o vírus que faz travar o computador, tem o vírus que fica copiando os seus arquivos e colando, assim, duplicando, até encher o seu HD e aí o computador trava também. Então, assim, até você descobrir que vírus que é, ou que programa que é, que às vezes você não descobre. Às vezes ele já foi e infectou o Windows de um jeito que não tem como ir lá e mexer onde ele mexeu, você não tem como descobrir isso. Então é mais fácil formatar. E aí você entrar com um usuário mais limitado, né? Entenderam essa questão? Querem perguntar alguma coisa? Não? Tranquilo? Então, galera, essa é a essência de trabalhar com tecnologia. É você ter o controle da situação, né, e permitir que o seu usuário, vamos dizer, quem trabalha lá na empresa, tenha os acessos necessários para trabalhar. Tenha os aplicativos necessários para o seu trabalho, mas que não fique instalando um monte de coisa, que senão o computador pode dar problema. E nas empresas, se o computador está parado, a pessoa está parada automaticamente. Então a empresa está perdendo dinheiro, vamos dizer assim, entre aspas, né? Sendo bem drástico, bem direto. Agora, o nosso de casa, qual que é uma alternativa? O que eu faço com o meu aqui? Eu sou administrador do meu computador, né? Eu mexo em tudo. Só que eu crio um outro usuário, vamos dizer, eu crio, igual lá que vocês viram no laboratório, tinha o usuário aluno, certo? Usuário aluno. E tinha um usuário ADM, administrador. No dia a dia, vocês usam o usuário aluno. Se a gente precisar instalar alguma coisa, aí usa o administrador. Isso é mais seguro. Porque, ó, olha que coisa importante. Se eu estou na internet aqui com o meu usuário limitado, né, o usuário padrão que a gente chama, estou na internet e eu clico num link estranho lá. Tá lá baixe aqui um programa para ouvir suas músicas. É um programa novo, eu não conheço, mas vou clicar. Beleza, é um vírus que está lá, né, querendo me pegar. Cliquei. Se eu estou com o usuário padrão, que é aquele que não tem muita limitação, não pode fazer muita coisa, o vírus também não vai conseguir fazer muita coisa. Ele pode até fazer, não é impossível, né? Mas ele não vai conseguir fazer muita coisa, porque eu mesmo não tenho tanto direito na máquina. Agora, se eu estou navegando na internet o tempo todo como administrador do computador e eu clico, eu já cliquei, então eu já estou autorizando, né? Se eu estou autorizando e sou administrador, pronto. Aí o programa pode fazer o que quiser. Percebem a diferença? Então, eu hoje, agora estou aqui com vocês no meu computador usando um usuário limitado. Quero instalar alguma coisa, quero abrir alguma coisa mais complicada, aí eu só coloco a minha senha de administrador ali temporariamente, mexo no que preciso mexer e pronto. Fecho e continuo mexendo no dia a dia. Essa é uma dica de ouro, tá, pessoal? Se a gente deixar todo mundo como administrador da máquina, a chance de dar problema é gigante. Exatamente isso, ó. O último tópico. Ao terminar, é necessário criar uma conta de administrador. Ou seja, precisa ter uma de administrador. Lógico, ele já quer, né? Terminou a instalação do Windows, que o Windows é um programa, vamos dizer, né? É um programa gigante e tal, mas é como se fosse qualquer outro programa. Terminou a instalação, ele quer que você crie um usuário administrador. Legal, criei um administrador, em seguida eu posso criar as contas padrão que eu quero, né, que são as pessoas mesmas que vão utilizar. Olha lá a definição, ó, que eu estava comentando. Ó. O administrador, controle total, tem permissão para instalar programas, alterar configurações avançadas, ó, configurações avançadas, e acessar todos os arquivos do computador. Já a conta padrão, não tem permissão para instalar programas, nem alterar configurações avançadas. Essa pessoa consegue fazer alterações básicas, tá, pessoal? Essa pessoa vai conseguir mexer no computador no dia a dia, mas não vai alterar coisas que podem prejudicar, enfim, coisas mais importantes.
E é muito bom ter essas contas. Por exemplo, na sua casa, eu até já brinquei com isso lá na sala com vocês. Eu falei assim que eu lembro, ó. Se você tem um computador em casa, e aí se só tem um usuário, por exemplo, que seja uma conta padrão. Vamos dizer, você seguiu a minha dica, e você criou o administrador, e configurou, instalou seus programas, beleza, deixou o usuário administrador quietinho. E aí você criou uma conta padrão. O nome dessa conta padrão, por exemplo, vamos dizer, Família Farias. Aí todo mundo utiliza esta mesma conta. Não é legal. Né? Qual foi o exemplo que eu dei lá na sala? Vamos ver se alguém lembra. Aí foi do Facebook da família. Foi sobre o Facebook. Qual que era a situação? Vamos ver. Que a tia tava salva aí o trem. Aham. Era o seguinte, tá mexendo lá no Facebook e tal, conversou com os amigos dela, né? Conversou com o menininho lá, oi, tudo bem? Oi, sumido, tal, tá batendo uma papo com um rapazinho, né? Aí, beleza, fechou o Facebook. Em seguida, o pai dela chega à noite, a mãe dela chega à noite, entra lá no computador e vai acessar também a internet e tal. Aí clica, tinha um link lá do Facebook. Aí chega, tá logado no Facebook. Aí ele começa a olhar as conversas dela. Só que algumas pessoas falariam pra mim isso, falar: "Não, ó, professor, dá pra ter uma conta só, é só a pessoa deslogar do Facebook". Assim como eu peço sempre para vocês tomarem o cuidado. Então nós temos essa opção de sair completamente, né, de limpar lá o histórico, mas se o computador é seu, aliás, da sua família, né, você quer usar de uma forma mais rápida, né, você abre o computador que as suas contas já estejam lá logadas, né, e não é só esse exemplo da rede social, eu gosto de usar esse exemplo que é para, né, afetar vocês mais, que vocês vão entender. Mas, por exemplo, seus arquivos, eu tenho por exemplo, seu pai e a sua mãe tem lá um arquivo de contas da parte financeira deles, de quanto dinheiro pagou, de quanto dinheiro recebeu. E aí esse arquivo, por exemplo, de Excel, está lá na área de trabalho do computador. Ele não quer que qualquer pessoa, ela não quer que qualquer pessoa que sente no computador saia vendo os números dele. Né? Cada um tem a sua privacidade, tem os seus arquivos. Ou também você fez um trabalho de escola lá, por exemplo, salvou na área de trabalho. Aí você chega no outro dia e não tá lá. Aí você fala, mas cadê? Aí, não, eu não mexi. Não, eu não mexi. Ué, então o que aconteceu? Né? Acidentes acontecem também. Então, se cada um tiver a sua conta, e tem a conta dela, ela clica na conta dela, coloca a senha dela e entra. Estão todos os arquivos dela, o Facebook já está logado, o Canvas já está lá como favorito, site favorito para ela estudar. E assim cada pessoa da família. Perceberam a importância, então, de ter a conta administradora e ter outras contas padrão de acordo com o necessário? Querem comentar algo? Depois que terminou de instalar o Windows, o que é importante? Fazer a atualização. Tem uma brincadeira que a gente fala assim, né? O Bill Gates criou lá o Windows, lá atrás, né? Bill Gates, o fundador da Microsoft. Ele criou o Windows e prometeu que ele ia atualizar sempre, que ele ia melhorar. E ele está fazendo isso até hoje. Certo? Então terminou de instalar o Windows, você já ativa lá nas configurações o Windows Update. E no vídeo vai ter mostrando isso, vai mostrar isso. Por quê? Beleza que você acabou de instalar, mas a Microsoft sempre coloca atualizações de segurança dos seus programas e tal, corrigindo problemas sobre o Windows. Então é muito importante que você instalou, deixa rodando o Windows Update lá. Conectou na internet e já coloca para ele atualizar. O que mais? Outra coisa importante, ó, segundo tópico, verificar se todos os hardwares, que vocês já estão cansados de saber, né, que representa a parte física do computador, que todos os hardwares foram reconhecidos pelo Windows. Para isso você pode usar o gerenciador de dispositivos. Ou seja, uma telinha que você consegue ver se o Windows conseguiu identificar tudo que você tem no seu computador. Que nem eu estou aqui num desktop, né, num computador de mesa, e eu tenho uma câmera, tô até fazendo uma gambiarra aqui, né? Eu tenho uma câmera de PlayStation 3, certo?
é uma câmera, aquela câmera de PlayStation 3 que eu tinha, antiga e tal. Eu falei, vou usar aqui como webcam. E quando eu coloco ela no computador, ela não o computador não identifica de primeira. Ele acha esquisito, certo? Ele não foi feito para trabalhar no computador. Então, nesse gerenciador de dispositivos, por exemplo, ele fica lá um ponto de exclamação. Tipo reclamando, sabe? Não estou entendendo o que é isso aqui. E aí a gente precisa olhar e atualizar também, vamos dizer, o driver, que é o famoso, né? Mas podemos dizer que é o programinha que vai fazer essa câmera funcionar. Então, dependendo do seu hardware, né, do seu computador, se é mais antigo, ele pode não reconhecer alguma coisa. Não reconhecer a placa de som, que mais que acontece? Tem alguns que é até perigoso isso, não reconhece a placa de rede, né, o conector de rede. Então você não consegue conectar na internet. Você precisa baixar, vamos dizer, o programa certo, por exemplo, para fazer funcionar a internet, só que você não tem internet. Olha que coisa louca, porque ele não funciona. Porque ele não identificou o hardware, né? A parte física não está conversando com o Windows. Então, em casos assim, se você não tem um segundo computador, né, um outro lugar que você consiga baixar isso, pode te complicar bem aí. Então, por isso que na hora de formatar o computador, você tem que tomar esse cuidado também, ter um computadorzinho ali de backup, né? Se você trabalha com isso, né, dentro de empresa, você vai ter um monte de computador lá. Você tem o seu e você tem os outros computadores que você está resolvendo o problema, né? Beleza. E aqui tem o caminho, ó. Como é que você faz para chegar nesse gerenciador de dispositivos? Ó? Botão direito em este computador, gerenciar, e vai ter a opção gerenciador de dispositivos. Vocês vão usar muito essa telinha aí para quem for trabalhar com isso, que é, vamos dizer, um dos passos finais aí depois que instalou o Windows. Sobre o Windows é isso, galera. Alguns outros detalhes, né? Para instalar o Windows demora um pouco, dependendo da sua máquina. Se for uma máquina rápida, você pode fazer isso. Dependendo do computador, se for um computador mais lento, né? Um pouco mais fraquinho, se for um HD mecânico, nós já estudamos HDs. Se for um HD mecânico, que é aquele antigo, ele é mais lento. Dependendo do seu processador também, da sua memória RAM, tudo isso impacta, né? Se é um computador bom, galera, em 20, 30 minutos, que eu quero dizer bom, né? É novo, né, galera? Porque o Windows vai ficando pesado com o tempo. Se a gente tentar instalar esse Windows 10, por exemplo, numa máquina mais antiga, ele é mais pesado. Dá para usar? Dá. Mas às vezes essa máquina antiga veio com o Windows 7, com o Windows 8. E na versão lá que ele veio, ele rodava bem. Mas hoje precisa atualizar, até por questões de segurança. Por exemplo, a Microsoft já não recomenda mais você utilizar o Windows 7. Ele já parou com o suporte ao Windows 7. Então saiu lá um perigo, vamos dizer, um perigo na internet, alguma coisa perigosa. Eles atualizam o 10. O 7 eles não atualizam. Não atualizam. O 8 acredito que eles ainda estão atualizando. Não vi nenhuma notícia que pararam com o 8. Computador novo na loja só vem com Windows 10 mesmo. Então demora para instalar, né? O processo de instalação, galera, vai copiar tudo que está no CD, vamos dizer assim, tudo que está no CD do Windows ou no pendrive, vai copiar para sua máquina, né? Vai colocando as coisas nos lugares certos, já vai identificando os drivers. Ele tem várias coisas. O Windows é um programa gigante, galera, que tem muita informação, né? Muita coisa que ele precisa fazer para poder chegar nesse momento final de estar com tudo instaladinho. A Cortana, né, o assistente do Windows 10. Sim. O pessoal não gosta muito não, porque ela ainda não está tão inteligente, né? Ela não faz as coisas automaticamente, fica consumindo um pouco de memória também. Que nem eu desabilito aqui, eu já sei onde eu quero ir, o que eu quero fazer. Mas, vamos dizer assim, isso é o futuro, né, galera? Assim como o seu celular lá, você fala um OK Google e pergunta alguma coisa para ele, já manda ele fazer alguma coisa, esses assistentes pessoais são o futuro aí, com certeza vão dominar daqui para frente, né? A gente vai ouvir falar muito disso.